com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Você que está em casa aí, hoje está na live, resolvi fazer a live, um abraço. O dia que puder, faz uma visita. Que Deus te abençoe. Amém? São 8 horas e 25 minutos, a palavra é breve. Diz assim, na minha tradução, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimentos. Se alguns de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, para que façam uma oração e ponha azeite na cabeça dessa pessoa, e em nome do Senhor, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confesse os seus pecados uns para os outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito o seu poder. Em outras traduções diz assim: se tem alguém enfermo, chame os presbíteros da igreja, unjam com óleo e a oração da fé curará o enfermo. É o que está escrito. A oração da fé curará o enfermo. E no versículo 16 diz: confesse seus pecados uns para com os outros. E aí no final diz que se uma oração de uma pessoa justa pode muito seus efeitos. Ou seja, a oração de um justo pode muito seus efeitos. Mas, lendo esse texto, me trouxe a recordação de um episódio que aconteceu lá em Atos capítulo 12, né? Herodes tinha prendido Tiago e Pedro e matado Tiago à espada. Tiago e Pedro era líderes da igreja. Diga-se de passagem que Tiago era o líder da igreja de Jerusalém. E Herodes matou Tiago na véspera da Páscoa. Matou Tiago na véspera da Páscoa. E o pessoal usou a bomba lá fora, não foi? Então matou Tiago na véspera da Páscoa. E Pedro estava preso. E o povo tinha se agradado de ter matado Tiago. Então Herodes queria matar Pedro depois da Páscoa. E Pedro estava preso. Então Maria, a mãe de João Marcos, sobrinho de Bernabé, então ela se reuniu na casa dela com um grupo de pessoas para orar. E quando Pedro estava preso e Maria estava lá reunida com as pessoas, orando pelo pastor da igreja, por Pedro, porque já havia perdido Tiago, e elas clamavam lá em oração, orando o Pai Nosso, orando a oração que Jesus ensinou, clamando, pedindo a Deus por Pedro, para que Deus libertasse Pedro, para que Deus cuidasse de Pedro. Então Deus envia um anjo na cadeia, e lá o anjo entra, quebra os grilhões, manda Pedro se vestir e sair da cadeia. E Pedro sai da cadeia. E Pedro, quando sai da cadeia, ele pensou que estava tendo uma visão. E em seguida Pedro percebeu que estava livre. E Pedro corre em direção da casa de onde estava acontecendo a oração. Pedro corre em direção da casa onde estava acontecendo a oração. E essa casa era a casa de Maria, a mãe de João Marcos. E lá quando Pedro chega na porta, Pedro bate na porta e começa a bater na porta, e o povo estava orando ainda lá dentro. E aí Rode, uma das servas, ela vê que é Pedro, ao invés de abrir a porta, ela sai correndo, anunciando, e o povo fica sem entender nada. Ela não foi abrir, em vez de abrir a porta, ela sai gritando. Mas o importante é que estavam ali, uma mulher de oração, que teve a atitude de reunir o povo para orar por uma pessoa que estava precisando. Por isso Tiago vai dizer: a oração de um justo pode muito os seus efeitos. Ou seja,
Quando tem alguém doente, a Bíblia nos ensina a chamar os presbíteros da igreja, os pastores da igreja, os obreiros da igreja, ungir a pessoa com óleo e orar. Ungir a pessoa com óleo e fazer a oração, porque a oração da fé curará o enfermo. Se tem alguém triste, a Bíblia nos manda cantar para essa pessoa, fazer louvores para que ela se alegre. A Bíblia nos ensina a interceder uns pelos outros, porque a pessoa que ora, ela salva pessoas. A pessoa que intercede por outras pessoas, Deus ouve e Deus liberta. Estava um homem preso, chamado Pedro, um líder da igreja, e Maria, a mãe de João Marcos, clama. Reúne as mulheres, reúne o povo e começa a falar com Deus. E Deus ouve a oração dessa mulher. E Deus ouve a oração de quem estava clamando. E Deus responde a oração, porque ali estava uma mulher justa. Ali estava uma mulher que não estava vivendo em pecados, ali estava uma mulher santa, ali estava uma mulher que servia a Deus, uma mulher que no tempo de dificuldade, onde a igreja era perseguida, ela cede a casa dela, correndo risco de vida, para orar, para falar com Deus, e reúne o povo dentro da casa dela. Naquele tempo não tinha templos como nós temos hoje, abertamente, livremente para orar. Ela emprestou a casa dela para que servisse de lugar de oração. E na casa dela, naquele momento, se tornou a casa de Deus, porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. Não importa se eu oro na igreja, não importa se eu estou orando em casa, o importante é que eu estou reunido juntamente com outras pessoas, fazendo Deus estar presente. Porque quando tem duas pessoas ou mais reunidas em nome de Jesus, Ele se faz presente. E quando Jesus se faz presente, o milagre acontece. Quando Jesus se faz presente, as coisas mudam. Quando Jesus se faz presente, as coisas, elas são manifestas. Onde Jesus passou, Ele deixou um rastro de milagres. Aonde Jesus passou, foi um rastro de felicidade, porque aonde Jesus habita, a alegria. E aonde nós oramos, Jesus está. Se nós oramos, Jesus vem e cura o enfermo. Se nós oramos, Jesus vem e liberta a pessoa. Se nós oramos, Jesus vem e salva as famílias. Se nós oramos, Jesus vem e traz alegria. Não foi assim quando convidaram Jesus para a festa de casamento? Quando acabou o vinho, a tristeza reinou no lugar e Jesus vai lá e traz alegria de volta. Porque aonde Jesus está presente, e só tem um jeito de trazer Jesus presente, é através da oração. Foi isso que foi dito. Foi isso que Tiago quis dizer. Foi isso que Tiago mencionou quando Tiago chegou e disse: se alguém de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. E se algum de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja e façam oração. Ou seja, ore sempre, orai sem cessar. Não deixe de orar, não deixe de falar com Deus em prol de alguém, porque a oração de um justo pode muito seus efeitos. E aquela mulher, uma mulher justa, que reuniu as pessoas em casa para orar por Pedro, e Pedro saiu da cadeia, foi liberto. Hoje nós entendemos o seguinte: tem muita gente da nossa família preso na mão do diabo. Tem muita gente da nossa família preso na mão da doença. Tem muita gente da nossa família preso no vício. Tem muita gente da nossa família preso na dificuldade financeira. Tem muita gente da nossa família preso na depressão. Tem muita gente da família preso na tristeza da alma. Mas cabe a gente o quê? Dar conselhos? Cabe a gente fazer o quê? Orar. Porque a oração de um justo pode o quê? Muitos seus efeitos. E a Bíblia diz bem claro
essa oração feita com fé salvará a pessoa doente, e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os seus pecados. Tem muita gente da nossa família doente e em pecados. Deus curará a nossa família e perdoará os pecados dela, e ela vai poder servir a Deus. Mas depende de quê? Qual é a condição? A oração. Paulo vai dizer que aquele que não ora pelos seus é pior que o descrente ter negado o quê? A sua fé. A oração, irmão, não é um favor que nós fazemos, é uma obrigação. A oração pelas outras pessoas não é um favor, não, é uma obrigação, porque a Bíblia diz: orai um pelos outros. Orai um pelos outros. Nós amamos a nossa família. Se nós que somos maus sabemos orar pela nossa família, sabemos dar o que é bom à nossa família, imagine Deus. Precisamos perseverar em oração pelaquela pessoa que está atribulada. Precisamos perseverar em oração pelaquela pessoa perturbada. Quantas pessoas chegam em casa e tem um perturbado dentro de casa, um atribulado dentro de casa, e a gente precisa clamar por ela, a gente precisa orar por ela. Isso me chamou a atenção porque agora recente eu já falei aqui na igreja, e graças a Deus mais uma vez eu recebi notícia, está bem. O menino se acidentou e todo mundo da família botou o joelho no chão e foi orar. Todo mundo, tia, irmão, pai, os primos, todo mundo. E Deus ouviu. E o menino que estava em coma, entubado, dentro de poucos dias saiu dessa situação. Porque a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Irmãos, eu sou testemunha viva que a oração muda as pessoas. A minha vida não era fácil, foi mudada através da oração. Sabrina contou um testemunho aqui no domingo, que ela orou pela mãe dela, e a mãe dela, Deus ouviu a oração dela. A Bíblia diz no Salmo 40: esperei com a paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, ou seja, a minha oração, e atendeu, ou seja, se inclinou para mim. No atendimento, quando você ora com fé, a sua família muda, as pessoas que estão doentes são curadas, as pessoas são transformadas. Nós precisamos orar. A chave da vitória é a oração. Não há vitória sem oração. Não tem como vencer uma batalha espiritual se você não orar. Não tem como. Ah, mas eu quero vencer na minha vida financeira. Ore. Lute não só com o braço, porque na força do braço não se vence. Peça a Deus que abençoe os seus projetos. Ore. Você quer casar? Ore a Deus que abençoe o seu casamento. Você quer ser feliz? Ore a Deus que traga a felicidade. Você quer ver seu parente liberto do vício? Ore a Deus que liberte seu parente. Porque Deus ouve a sua oração. Porque você é o justo de Deus. Porque você é a pessoa que Deus ama. Porque você é a pessoa que Deus está ali, lado a lado. Porque você é a pessoa da comunhão com o Pai. E a Bíblia diz: se pedires um ovo, lhe darão um escorpião. Se pedires uma pedra, pedir um pão, lhe darão uma pedra. Se pedir um peixe, lhe darão uma serpente, uma cobra. Vós que sois maus, saber dar o que é bom aos vossos filhos, mas Deus lhe dará o Espírito Santo. Precisa de orar. Orar. A igreja hoje é decadente porque não ora. A igreja hoje é a igreja do mover. A igreja hoje é a igreja da emoção. A igreja hoje é a igreja do grito, do sapatear. Mas a igreja não é de oração. Quando fala de oração, a igreja não comparece. Quando fala de oração, a igreja foge. Quando fala de oração, a igreja não quer. Será que é tão difícil dobrar o joelho e dizer: Senhor, abençoa a minha família? Será que é tão difícil dobrar o joelho e ceder um tempo para Deus para orar por alguém? Essa mulher, ela, quando viu o seu pastor Pedro, quando viu o líder da igreja, e a Bíblia diz que quando fere o pastor, despede as ovelhas. Quando ela viu a situação, que já tinha perdido Tiago, e Pedro estava para ser morto, ela entrou dentro de casa, reuniu as mulheres e disse: bora orar.
ela tomou a atitude da oração. E Deus libertou Pedro da cadeia. E Deus tirou Pedro dali de dentro. Deus enviou um anjo para salvar Pedro da cadeia. E é isso que nós precisamos fazer. Orar para que Deus liberte a nossa família das prisões do diabo. Orar para que Deus liberte a nossa família dos grilhões de Satanás. Orar para que Deus tire a nossa família do vício. Orar para que Deus tire a nossa família da frieza espiritual. Orar para que Deus mude a história da nossa família. Precisamos orar pela nossa casa. Precisamos falar com Deus em prol da nossa casa. Esse é o único jeito de vencer. Este é o único jeito que nós venhamos vencer. Eu vou ler um versículo aqui de Atos, capítulo 12. Olha o que aconteceu. Diz assim: quando Pedro entendeu que havia acontecido, foi para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, e muitas pessoas estavam reunidas ali orando. Atos capítulo 12, verso 12. E muitas pessoas estavam ali orando quando Pedro chegou. Estavam orando. E eram poucas pessoas? Eram pouquinhas? Eram muitas pessoas. Muitas pessoas que estavam ali orando. E por que hoje há dificuldade das pessoas orarem? Sabe por quê? A oração é um reflexo da crença da pessoa. Quando a gente não ora é porque a gente não crê. Quando a gente não ora é porque a gente não acredita. Maria acreditou que Deus iria livrar Pedro da cadeia. E Tiago disse: a oração de um justo pode muito seus efeitos. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Amém? Quem a partir de hoje vai pegar o hábito de orar pela família todos os dias? Amém? Não só na igreja, mas em casa, onde você estiver. Orai sem cessar. Tem que estar no trabalho e dizendo: Deus, olha, aquele marido perturbado, quando eu chegar em casa ele vai estar mansinho. Aquela mulher nojenta que fica lá só caçando confusão, chega em casa ela vai estar uma seda. Aquele filho atribulado só chega em casa brigando, quando chegar em casa vai chegar, ó, na dele. Domingo eu vou para a igreja, ele vai comigo. Vai pedir para ir. Começar a exercitar o quê? A fé. Começar a orar. Deus, ele não vai chegar bêbado em casa hoje. Ela não vai chegar reclamando. O menino vai chegar bom. Não vai estar com as amizades ruins. Tem que estar clamando. Minha mãe mesmo, minha mãe é terrível. Como diz os pentecostal. Meu pai tomava uma cervejinha dentro de casa e todo dia aí comprava os gradados de cerveja para beber. Mãe começou a orar. Mãe começou a botar a mão na geladeira lá e orando. E o velho começou a tomar cerveja e passar mal. Começou a enjoar da cerveja. Hoje ele nem liga mais. Vai tomar cerveja, passa mal. Até que deu um problema nele e ele não pôde mais beber mais. Aí ele não está bebendo mais. Tá vendo? Neguinho, vai para a igreja não, vai para a tua igreja. Empurra. Antigamente ele ficava pegando manhã para não ir. Agora ele manda manhã para a igreja. E Deus tem trabalhado na vida. Tá vendo? Porque a minha mãe é terrível. A velha levanta 4 horas da manhã e joelho no chão. Está orando por todo mundo. Eu sou fruto de oração. A minha avó orou por mim, a mãe orou por mim. Eu sou fruto de oração. Faça um discípulo de Deus em oração. Ore. Não deixe de orar não. Amém? Amanhã tem o que aqui? Oração. 18h30 da noite. Quem vai vir? Homem não pode levantar a mão não, viu? Homem não. Aí Vitor gritou: eu também queria. Não queria nada. Aqui é só mulher. Sai do bolo. Fica quieto. Vai ter, já tá quieto. Os homens já tem suas partes lá. Deixa as mulheres aqui orar. Deixa as Maria aqui. Tem as Maria orar. Entendeu? Deixa as Maria Lede. Deixa as Maria José. As Maria Hilde. Deixa as Maria aqui. Entendeu? Deixa as Maria aqui.
Entendeu? Deixa as Maria aqui orar. Amém? Que aí quando as Maria estiver orando, Deus vai mandar o anjo e vai libertar lá, quebrar os grilhões lá e soltar o povo da cadeia. Amém? E eu digo a vocês, olha, quer ver uma coisa? A gente tem que orar também pela nossa saúde. Amém, gente? Orar pela nossa saúde. Eu vou terminar já. Orar pela nossa saúde. Eu aconselho vocês, está com problema de saúde? Exercita a fé, bota a mão lá e começa. Deus, ó, em nome de Jesus, eu vou ser curado. Eu vou fazer os exames e não vai dar nada. O Senhor é comigo, eu vou fazer os exames e não vai dar nada. A Bíblia diz, se crer, verás a glória de Deus. Testemunho de Sabrina aqui falou assim. Ó, ela chegou lá e abriu o verbo com o pai. E aí Deus ouviu. Tá vendo? Sabe que se Deus ouviu Sabrina, não pode ouvir você? Qual é a diferença? Deus, Ele ouve a todos. Hoje o negócio tá feio aí, nessas bombas aí na quadra, né? Glória a Deus. Vamos orar para a gente ir embora para casa. Amém? Quem saiu no espírito da oração tem que orar pelo quê? Pela família. Orar por tudo. Pela saúde, pela família. Para que as coisas venham acontecer. Para que Deus venha libertar a nossa casa. Hoje eu disse a Deus, oh, Pai, me dá uma palavra bem simples, bem breve. Bem breve, não força a minha mente não. Mas eu tenho que levar o povo a orar. Amém? Glória a Deus. Quem está aguardando as 2h40 por dia? No propósito das horas de orar na presença de Deus, assistindo um vídeo, lendo a Bíblia. Hã? Quem está? Vamos pegar firme. Porque isso aí tem mudado a igreja. Amém, gente? Domingo foi benção aqui. A igreja tem, ó, até visitante nós estamos recebendo. Deus tem feito a obra. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. A Tua palavra nos diz que Maria, a mãe de João Marcos, ó Pai, crendo no Senhor, crendo na Tua palavra, quando viu os líderes da igreja presos, um morto, ó Deus, ela reuniu na casa dela muitas pessoas e começou a orar. E a oração daquela mulher justa fez os efeitos necessários. E o Senhor enviou o anjo e lá tirou Pedro daquela cadeia. E Pedro, quando chegou na casa de Maria, encontrou ali muitas pessoas, ó Deus, pessoas orando por ele, orando pela igreja, porque Tiago também foi dizer, ó Pai, na Tua palavra, que a oração de um justo pode muitos seus efeitos, e se tiver cometido pecado, serão perdoados. Deus, em o nome do Senhor Jesus, perdoa, ó Pai, os pecados das pessoas cujo nós oramos, cura as pessoas cuja nós oramos, ó Deus, liberta as pessoas cujo nós mencionamos em oração, para que o Teu poder possa ser manifesto na vida dessas pessoas, porque nós cremos, Senhor, na Tua palavra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha bondade de ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz, que a paz que você recebe de Deus te dê maturidade, mansidão, domínio próprio, para que você possa mostrar à sua família o quanto Deus te deu a paz, e que essa paz que você recebe seja manifesta a todas as pessoas que estão ao seu redor. Vá em paz, em nome de Jesus, e até quinta-feira. Deus abençoe a todos. Está cansado, povão?